uma live, né, deixa eu me ajeitar aqui, com um pré-candidato, né, que ainda não fez a convenção do seu partido. Sai em julho, não sai? Sai em julho, se Deus quiser. Sai em julho, né? Isso, esperamos ainda para julho. E aí sim podemos chamar de candidato, né? Aí já passa a ser candidato e não mais pré-candidato, como é a recomendação para poder vocês serem chamados, né? Aí o Elias Montes. Elias Montes do PSL, 53 anos. Elias, confirma para mim isso aqui que eu vou falar rapidinho, hein? 53 anos, criado em Petrópolis, no bairro Roseral, casado, pai de 2 filhas, bacharel em Direito, em 98, sexto colocado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal no concurso, da PRF, após 40 anos de trabalho né, entre a iniciativa privada e a pública, aposentou-se. Perfeito. Isso aí. Elias, rapidinho, só atualizar o número da Covid aqui para o pessoal que tá nos assistindo rapidinho, tá? 1.128 casos positivos, 655 casos negativos, 65 casos em análise, 66 internações e 92 óbitos. Elias, fala pra gente um pouquinho dessa pandemia na cidade hoje. Agora estamos colhendo os reflexos da quarentena, né? Quando você fala em colher os frutos, quando eu falo em colher os frutos da quarentena, é exatamente esse retorno à atividade laboral. O pessoal está começando a sair de casa. E o que me chamou muita atenção, que eu acho que deve ser ponderado, houve uma preocupação muito grande com não pegar a doença, a precaução de não ser contaminado, perfeito? Mas a gente, eu acredito que houve uma falta de informação de qual o tratamento que eu vou utilizar, qual o protocolo que está sendo utilizado, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que... há pouco tempo agora, vou dar um exemplo de um amigo, me ligou perguntando que ele foi para a UPA de Cascatinha, aqui próximo, para ser tratado porque ele estava com sinais e sintomas. Aí chegou aqui e mandaram ele para Itaipava. A Itaipava ele passou por uma triagem, depois da triagem ele foi encaminhado para a rodoviária onde tinha uma tenda. Isso já tinha passado 4, 5 horas de caminhada dele. Chegou na tenda, ele foi atendido e recomendaram que voltasse para casa para aguardar se os sintomas piorassem para procurar o hospital. O cidadão comum, ele fica numa situação muito difícil, né? Às vezes ele se preocupa com o número, mas não se preocupa com a causa principal, que é como eu vou tratar, como eu vou me cuidar, como que eu vou... aonde eu vou botar o meu pé se eu tiver com sinais e sintomas? Quais os passos que eu vou dar? E eu creio que existe um protocolo. Eu quero crer que existe um protocolo. Mas ele não é divulgado. Ou se é divulgado, eu não tive acesso e algumas pessoas do meu meio não tiveram acesso. Isso teria que ser um pouco mais explorado. É uma preocupação grande que eu tenho. Mas é isso aí, usar máscara, tomar os cuidados, evitar as aglomerações e só tem um jeito da gente se livrar da pandemia, passar por ela. E a gente tem que passar por ela vivo. Então, que tenhamos aí o cuidado necessário, mas que não deixemos de fazer as coisas que nos fazem falta, que nos são imprescindíveis. Trabalho, cuidado com a saúde. Não sei se era isso que tu queria ouvir, eu não entendi bem a pergunta. Por aí. É mais ou menos, isso. Perguntei sobre a Covid na cidade, isso mesmo. O prefeito, há 2 semanas atrás, ele reabriu o comércio, parte do comércio. Você acha isso positivo ou negativo?
É positivo, positivo. Eu acho positivo. Eu diria que quando você faz uma intervenção, eu já falei isso em outra ocasião e vou repetir porque é muito importante. Quando você faz uma intervenção e ela vai trazer impacto econômico, impacto na vida de uma cidade ou de um país, eu dou até como exemplo uma campanha de guerra. Quando você vai fazer alguma coisa que traz impacto, uma mobilização, como que eu vou chegar? Vou dar um exemplo da guerra. Você vai colocar onde vai ser o teatro de operações? Vai ser dentro do país, fora do país? Se for fora, como que eu chego com o material? Como é que vai ser o fluxo de mantimentos, de munição? Da onde que eu vou ter? Toda essa construção ela é importante, mas existe um trabalho muito maior para a desmobilização. Quando eu desmobilizo, quando eu retrocedo o processo, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque tem que ser bem planejado, para que o impacto seja o menor possível. Senão eu volto para o meu país, com as empresas voltadas para o suporte da guerra, eu trago pessoas que estavam fora do mercado. Então isso tudo é pensado numa campanha de guerra. E eu quero crer que a desmobilização da quarentena também teve uma preparação. Por que eu digo que quero crer? Porque esse retorno, o empresário ele está vulnerável. Foram 2 meses com aluguel congelado, pagando, e agora voltou a trabalhar, tem que pagar os aluguéis, agora não vai ter mais acordos que conseguiram um acordo. O retorno ainda não está, a população está sem dinheiro, vai ter um período. Isso foi pensado? Isso foi excelente. Essa é uma grande preocupação. A desmobilização é mais importante do que a mobilização. Digo isso porque há pouco tempo um amigo falou que voltou a operar na Rua Tereza. Ele abriu a loja. Está satisfeito, abriu a loja. Só que o pessoal que vem da Baixada para comprar com ele não estava podendo entrar porque ficava na barreira sanitária. E aí é um problema de desmobilização que deve ser enfrentado. Até como a gente vai minimizar esse tipo de percalço? Então, eu espero que tenha sido planejado isso. A gente dá o mínimo de suporte para aquelas pessoas que estão voltando para as atividades que são imprescindíveis para a economia do município. Ainda sobre, você falou um pouquinho de comércio, eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta. No comércio, no âmbito municipal, né? Qual é a sua proposta, Elias, para o pessoal da rua, né? Os camelôs em si? O pequeno empreendedor, principalmente nessa época, nós estamos numa época onde vamos ter uma quantidade de desempregados considerável. E por conta desse desemprego, a gente tem que pensar em um reaquecimento célere da economia. Essas pessoas têm que ter algo para se sustentar num espaço de tempo relativamente curto. E eu vejo como uma área estratégica hoje para se investir o pequeno empreendedor. Porque o pequeno empreendedor, ele se pulveriza, faz a economia funcionar e você tem atinge um número de pessoas muito grande com um investimento, me foge a palavra, um investimento de base nem tão expressivo assim. O pequeno empreendedor, ele precisa mais de apoio, que você não crie, que a gestão, que o gestor, que o município, ele seja menos um entrave do que um apoiador. Basta não atrapalhar, que o pequeno empreendedor ele vai andar. Por que eu digo entrave? Nós enfrentamos uma burocracia terrível para você abrir uma empresa. O pequeno empreendedor, mais ainda, muitas vezes tem que ficar à margem da lei.
tem que trabalhar na clandestinidade. E quando isso acontece, você acaba relegando ele a uma condição muito ruim. Por exemplo, um grande empresário, ele consegue um investimento para passar pelas agruras que o negócio traz. Mas o pequeno não tem. O pequeno, se ele precisar de R$ 3.000, ele vai ter dificuldade de conseguir. Então, quando você consegue desburocratizar e facilitar a legalização, né, a legalização desse trabalhador, você consegue abrir portas para vias de crédito, por exemplo, para ele conseguir se manter. Então, eu entendo que esse setor é um setor que é estratégico para o momento. Se preocupar com o pequeno empreendedor. Entendi. Eli, como fazer para que os camelôs hoje, os pequenos empreendedores, consigam esse alvará com mais facilidade? Se você puder baixar um pouquinho o teu som, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Baixar. Mas vamos lá. Vamos lá. Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Como fazer com que esses pequenos empreendedores, esses camelôs, pessoal que trabalha na rua, consiga o alvará com mais facilidade? Perfeito, perfeito. É exatamente por aí que eu estou falando. A gente cria, o município ele não pode criar óbices para que isso aconteça. Não depende só do executivo. É um trabalho entre o executivo e o legislativo. Né? Viabilizar um projeto de lei. Nós já temos lei aberta, mas se você criar um projeto de lei que desburocratize esse processo, seria de grande valia para o pequeno empreendedor. E eu acho que seria por aí. Uma conversa política, um ajuste entre o legislativo e o executivo, para que isso seja tratado de forma profissional e eficaz. Né? Um trabalho de desburocratização, de facilitação para esse processo. Não depende só do executivo. Entendi. Aí a gente isso aí você consegue... Pode falar. Prossiga. E quando eu consigo a legalização desse pequeno empreendedor, quando eu trago ele para a legalidade, né, eu abro para ele a oportunidade, isso é muito importante dizer, eu abro ele para a oportunidade do próprio crédito que eu me referi há pouco tempo. Às vezes R$ 3.000, R$ 5.000 fazem a diferença. Deu uma agarrada. Sinal. Esperar retornar. Deu uma agarrada no sinal, uma travada no sinal. Vou esperar. Voltou? Foi. Voltou, Elias. Deu uma travadinha, uma estabilidade no sinal, mas rapidinho foi recuperado. Vamos lá que eu vou explicar essa live rapidinho para a rapaziada que está nos assistindo, Elias. Serão 6 temas, tá bom? Desses 6 temas, são 2 perguntas a cada tema e no final tem 2 perguntas dos eleitores, tá? Que mandaram para o senhor, tá? Os temas são, o primeiro tema é a saúde, o segundo tema, a educação, o terceiro tema, segurança, o quarto tema, emprego, o quinto tema, transporte e o sexto tema, turismo. São esses 6 temas e aí 2 perguntas escolhidas pelos eleitores da cidade que mandaram para o senhor, tá? O primeiro tema é a saúde, tá? Primeira pergunta, vamos lá. Unidades básicas de saúde foram montadas em diversos bairros da cidade. É verdade que a ideia da UBS, como é chamada, é muito boa, essencial, mas precisa de melhorias. O senhor já sabe quais melhorias implementar nas UBS, nas unidades básicas de saúde? Sim, vamos lá. Eu concordo que as UBS são extraordinárias, inclusive
é a responsabilidade primária do município, e ele faz ela muito bem, já faz isso ao longo de alguns governos que vem trabalhando. Eu acredito que a primeira coisa que a gente deva fazer para que ela funcione bem é acompanhar os trabalhos, porque para que tenha o melhor resultado possível, ela tem que funcionar efetivamente. Então, a primeira sugestão que eu teria seria um controle mais próximo do funcionamento dessas unidades, um controle do executivo sobre essas unidades. Um outro ponto que é relevante são os horários. Ajustar o horário de funcionamento das unidades para que o trabalhador consiga, nas suas horas, exceto o seu trabalho, suas horas de folga, ser atendido. Um exemplo hipotético: em vez de eu pegar de 8 horas da manhã até as 16 horas, que eu pegue das 14 horas até as 19. Eu criar horários de acordo com as demandas da localidade, para que você tenha um aproveitamento melhor do serviço prestado. Uma outra oportunidade que pode ser feita, outra proposta que eu acredito que atenderia bem, nós temos um problema nesse tipo de serviço. O profissional já está ali. O profissional já se encontra na unidade. E o fato dele estar na unidade, ele deve ser aproveitado da melhor forma possível pela comunidade. Se eu tenho um conflito de horários, eu acabo subaproveitando o profissional da área de saúde. O que acontece de fato? Se desmarcam muitos exames. Se marcam uma consulta, por dificuldade do trabalho, você acaba não... Um minutinho. Por dificuldade do trabalho, você acaba não participando da consulta prévia. E ocupa o espaço de alguém que precisava. Então, uma forma eficiente para fazer isso é você propiciar, através de um app, a oportunidade do cidadão fazer o seu agendamento pelo app. E criar também um mecanismo que, com uma ou duas desistências, que esse é um problema crônico, uma ou duas desistências, você cria um obstáculo para aquela pessoa, para que não seja rotineiro a marcar a consulta e não comparecer. Então, criação do app. Aí, e por derradeiro, né? Por derradeiro, quando você fala em o que é melhor para uma comunidade, por mais que você estude o cenário externo, é muito importante você ouvir a comunidade. Às vezes, a especificidade daquela localidade vai ter um tratamento diferenciado. Para que isso aconteça, não tem como você fazer a não ser ouvindo a comunidade. Então, seriam esses os pontos que a gente enxerga como interessantes. Entendi. Acho que ficou bem claro a sua resposta, pessoal. Acho que entendeu bem. A gente vai para a segunda pergunta, né? Para o segundo tema. O primeiro tema foi a saúde, o segundo tema é a educação. Vamos lá para o tema da educação e depois da primeira parte das perguntas, a gente volta para a segunda parte e a segunda pergunta. Educação. Quais os planos para a valorização dos profissionais da área da educação? A área de educação, para mim, é uma área
eu tenho grande carinho porque aos 28 anos de idade eu decidi, depois de bastante velho, 28 anos de idade, mudar a minha vida através do estudo. E um universo novo se abriu, então é uma área que eu tenho muito carinho. E os 20 anos que eu passei na PRF, eu passei com a oportunidade de trabalhar na área de ensino. Então eu sei do poder de transformação dessa ferramenta poderosa que é a construção do conhecimento. O que a gente optaria hoje? Eu começaria até falando da educação, fazendo algumas sugestões pessoais. Mas eu trago de volta a mesma fala que eu utilizei para a saúde. É fundamental que quem estiver na cadeira do executivo se aproxime e converse com os profissionais da educação. Saiba quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades. Ouvir o profissional, o técnico da área, sempre traz uma visão muito mais ampla do problema e te traz um atalho para as soluções. Particularmente falando, eu diria que uma das coisas que poderiam ser feitas hoje, o professor ele tem que ter um suporte para ele fazer o trabalho dele. Esse trabalho importantíssimo que transforma as vidas, transforma a realidade das pessoas, ele tem que ser amparado pelo colégio que o emprega. E aí eu usaria aquela ideia da pirâmide invertida, de ter toda a administração do colégio voltada para que o professor tenha o apoio necessário para desempenhar bem a sua função. O foco é o aluno, mas o apoio para que o aluno seja atingido tem que ser dando toda a sustentabilidade administrativa, todo o apoio para o professor. Então seria essa uma proposta para as escolas públicas que a gente teria. Nessa linha, o professor deveria... falta ao professor a autoridade que lhe foi tirada com o tempo. Hoje é comum, eu sei disso, você perceber um aluno enfrentando um professor dentro de sala de aula. Aí há quem diga, pô, você tem 53 anos, quando você ia para o colégio era diferente. Era diferente. O professor, ele era visto com respeito. Ele tem que ter essa autonomia. Não estou dizendo para voltar 50 anos atrás, mas que o professor tenha a autoridade necessária. A autoridade que você encontra quando você vê um professor num colégio particular. Então, que ele tenha essa autonomia dentro de sala de aula. E, por fim, investir no treinamento e na capacitação do professor. Um profissional, seja ele qual for, ele precisa de estar sempre em treinamento, sempre pronto para adquirir novos saberes, se manter motivado para trabalhar. Tudo isso sem esquecer de, como eu falei antes, ouvi-los, participar com eles e corrigir as injustiças que foram geradas. E aí eu entro num tema polêmico que é o salário. Hoje o gestor, se ele quiser ser só político, ele vai dizer que vai dar um percentual. Mas a realidade não é essa. A realidade é que temos que sentar, temos que ver as possibilidades, o tamanho do prejuízo causado ao longo do tempo e criar uma ferramenta que seja factível, chegar a uma conta que seja factível para sanear essa lacuna do tempo. Para mim, é uma área fundamental. Como disse, é uma área que não tem
Em questão de prioridade, seria essa a prioridade para mim. Tá aí a resposta do Elias Montes no segundo tema dos assuntos, né? Educação. Agora nós vamos para o terceiro tema. O terceiro tema é segurança, né? Que o pré-candidato conhece bem, segurança. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, pré-candidato. O tráfico... Peraí, calma aí, cadê? Achei. O tráfico vem dominando alguns bairros da cidade. Como reforçar a segurança e o patrulhamento nestes locais? Bom, vamos lá. Essa aí é uma questão em que o governo municipal faz muito pouco, né? Princípio, vamos lá. Nós temos hoje um efetivo de aproximadamente 350 policiais. E em 2010, o efetivo mínimo da Polícia Militar para Petrópolis, em 2010, meados de 2010, eu não tenho bem esses valores, essa data, era de 450 homens. O efetivo mínimo para operar dentro da cidade de Petrópolis era de 450 homens, em 2010. Hoje nós temos 350, aproximadamente. E alguns ainda estão reformando. O incremento de policiais, chegada de policiais, essa busca política para que tragamos mais policiais para a cidade é fundamental. É fundamental porque dá conforto ao comando da Polícia Militar para executar bem seu trabalho. Então, é uma preocupação. A Polícia Civil, da mesma forma. Existe um déficit gigante que eu não vou trazer números que eu não sei, não os tenho, mas também é um número infindável de trabalho, é uma quantidade gigantesca de trabalhos para se fazer e faltam braços. Então, tecnicamente, o que a gente poderia fazer? Nada. Politicamente intervir junto ao governo do Estado para trazer mais policiais para a região. Até porque os números estão realmente muito defasados. O que o governo municipal pode, e já acontece aqui em Petrópolis, ainda bem que já acontece aqui em Petrópolis, fomentar a coparticipação dos entes de segurança pública envolvidos. Isso acontece bem, a integração das forças de Petrópolis, elas funcionam. A Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todos os agentes que estão envolvidos na segurança pública se falam, se comunicam. E nós gozamos aqui na cidade, graças a Deus também, de um judiciário bastante efetivo. Procura trazer o máximo que a lei permite para dar eficácia ao trabalho policial. E por derradeiro, o problema do tráfico hoje, ele é bem resolvido. Hoje, se você for analisar, de 2018 para 2019, o número de prisões aumentou consideravelmente. A pessoa é presa 3, 4 vezes por tráfico. Então, é uma reincidência assustadora. É aquela velha máxima de enxugar gelo. Mas os policiais continuam fazendo o trabalho incansavelmente. Continuam, e aí está os números para dizer, olha, se você é suspeito para falar, não, são indícios, isso são os números. Os números mostram que a cada dia mais pessoas são presas por conta do tráfico. Só que a nossa legislação, ela favorece muito a reincidência, porque o cara vai preso, daqui a pouco ele está de volta e vai preso de novo, às vezes sai na audiência de custódia, e nós não podemos fazer muita coisa a não ser
torcer para que nossos representantes no Legislativo Federal trabalhem. Nós temos aí o deputado Daniel Silveira, que tem um trabalho bastante acirrado para que se mude o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, e dê ferramentas mais eficazes para que a gente possa conter esse mal que assola a nossa juventude. Para o combate, é isso. A participação do povo é uma outra ferramenta importantíssima e ela acontece. O povo participa através do Disque Denúncia, que é garantido total discricionariedade, você não se vulnerabiliza de forma alguma. A participação popular é muito importante. E isso acontece. Então, volto a dizer, continuam me ouvindo? Estou te ouvindo. Me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo. E pronto, então, o que nós teríamos que ter seria isso. Uma outra ferramenta que é muito importante, nós temos aproximadamente 45 câmeras espalhadas pela cidade. A ferramenta tecnológica é fundamental para que você tenha eficiência na investigação, na coleta de dados, no fim da persecução penal. Então, não negligenciar essas ferramentas é muito importante. Nós temos, parece que são 45, mas poderia pensar em ampliar a quantidade de câmeras em locais estratégicos. E aí, quando eu falo em câmeras em locais estratégicos, eu já vou puxar um pouquinho a sardinha para os próprios policiais, né? O aparato policial investigativo, todos os instrumentos necessários, a tecnologia é fundamental para ajudar o trabalho policial. Então, minimizaria muito, mas volta a frisar. Pouco se tem a fazer, já funciona bem, né? Funciona bem, mesmo tendo um quadro pequeno, um quadro aquém. Esses que estão têm feito um bom trabalho, têm perseguido bastante a ordem, a paz pública. E por derradeiro, quando a gente fala em droga nas comunidades menos favorecidas, a gente fala sempre em prender, e isso é lícito, tem que prender. Se está cometendo um ilícito penal, tem que ser preso, concordo. Mas é fundamental que nós tenhamos ações sociais voltadas para o esporte, para que trabalhe junto com a repressão, trazendo outros valores para esses jovens. Então, eu acho que isso daí seria a coroa desse trabalho, o coroamento desse trabalho. Está aí a resposta do Elias Montes no tema de segurança. Nós já falamos aqui de saúde, educação e segurança. Agora nós vamos... E o quarto tema é emprego. Vamos para a pergunta. Qual o seu projeto para gerar emprego no município de Petrópolis, Elias? Eu acho que nós já conversamos sobre isso, né, quando a gente acabamos antecipando essa conversa. Seria um sistema de fazer um trabalho de desburocratização para legalização, uma redução tributária, criar um sistema que favoreça, que seja agradável aos olhos do empreendedor, né? E, volto a dizer, o Estado ele não pode ser um entrave para o empreendedor. Eu não consigo enxergar o Estado como um criador de emprego. Ele fomenta, ele traz as condições adequadas para que o empreendedor faça a economia acontecer. O Estado que se preocupa em fazer emprego, ele vai fatalmente inchar a máquina, né? E vai tirar a oportunidade da iniciativa privada. Então seria isso, desburocratizar, reduzir impostos, criar a estrutura adequada. Quando eu falo do microempreendedor,
ou pulverizado aqui na área central. Por que eu falo sempre no microempreendedor na área central? Porque eu não posso pensar numa grande empresa nesse setor. Uma grande empresa seria o setor industrial, que nós já temos um encaminhado na posse, que tem alguns detalhes a serem resolvidos, mas, de toda sorte, fomentar um ambiente adequado, que seja atraente para o empreendedor, tanto o pequeno, o médio, quanto o grande. E quando eu falo do grande empreendedor, leia-se, eu tiro dessa zona central e eu levaria até para uma questão de aproveitar o que já foi construído em governos anteriores, a ideia do distrito industrial. A ideia do distrito industrial, que é na posse, fazer a estruturação necessária para que ele comporte realmente, efetivamente, as empresas, que seja atraente para as empresas, e a gente teria a BR-040 sendo um caminho natural para o fluxo, livrando a ideia da serra, tirando a possibilidade de veículos pesados da serra, que é um agravante. Aqui, mais um detalhe interessante também, incentivo da parceria público-privada, fazer leis que favoreçam a parceria público-privada. E isso aí vem de encontro a uma máquina estatal enxuta. Quando eu falo numa máquina estatal enxuta e eu penso na parceria público-privada, eu tiro aquilo que seria do serviço prestado pelo ente municipal e transfiro ele, através dessa parceria, para o particular, ficando mais barato e mais eficaz. Tá aí a resposta do Elias Montes sobre o tema de emprego, né, desse quarto tema, do total de 6 nessa primeira parte da nossa live. Agora, o quinto tema, e um tema um pouco polêmico na cidade, é o transporte, né? Pré-candidato, em relação ao transporte, a população sempre reclama do preço, do valor das passagens, né? É o pouco que se anda nos ônibus, é a qualidade dos ônibus na cidade, no município, né? Como mudar esse cenário, né, em relação ao transporte? Não é tarefa fácil. Por que não é tarefa fácil? Me parece que o convênio firmado, o contrato firmado, não sei até que data nós não temos o material na mão para verificar, mas eu concordo plenamente que as tarifas, conversava isso há pouco tempo com um amigo, que não faz sentido uma tarifa de R$ 4,20, R$ 4,50, R$ 4,20, né? R$ 4,40, uma tarifa de R$ 4,40, pois para uma distância curtíssima, que a grande parte da população pega o trajeto bem curto de viagem. Então, é um valor considerável. E você agregando tudo isso aí, a péssima qualidade dos ônibus, a péssima quantidade de ônibus, é algo assim que te tira de... Qual o caminho hoje? O caminho hoje seria um trabalho sério, onde você, com uma equipe multidisciplinar, traria esse contrato, faria uma análise dele. É evidente que vão ter entraves legais para mudar, por exemplo, o valor. Eu acredito que esse valor seja fixado em contrato e dificilmente você vai conseguir reduzi-lo. Mas, com certeza, a qualidade do serviço prestado está muito aquém do que os valores pagos poderiam ofertar. Recebendo esse valor, o serviço prestado tinha que ser de excelência. E por que não é? A meu ver, falta um pouquinho de controle sobre esse contrato. Essa concessão não está sendo bem acompanhada.
alguma coisa está acontecendo aí e o novo gestor deveria olhar para isso de formas a fazer cumprir o que está contratado. Você vê como é negligenciado, e vou até voltar um pouquinho aqui na nossa ideia, que nós falamos da quarentena, da desmobilização, da mobilização. Ônibus lotado é uma realidade, principalmente quando a gente fala nos horários de saída de trabalho, de ida para o colégio. Então, o ônibus lotado é uma realidade. Quando nós falamos em quarentena, onde ia restringir o número de pessoas na rua com a finalidade, que você tem a finalidade, com a finalidade de evitar aglomeração, o que aconteceu com os ônibus? Com a oferta de ônibus? Reduziu. Quando você reduz a quantidade de ônibus, é natural, eles vão andar mais cheios. Então, ao invés de ampliar a oferta, reduz-se a oferta de ônibus no momento onde a aglomeração é um problema. Ou seja, tem muita coisa errada em se tratando dessa prestação de serviço, e não dá para a gente falar sem estar com o contrato na mão para fazer uma análise mais aprofundada. Está aí a resposta do Elias Montes referente ao transporte na cidade, que é um tema que deixa qualquer petropolitano de cabelo em pé, né? Vamos agora ao sexto e último tema dessa primeira parte. O tema é turismo. Deixa eu te atrapalhar. Né? Pode, por favor. Posso te interromper? Você falou em transporte e nós falamos só do ônibus, né? Mas tem algumas nuances que devem ser ponderadas quando a gente fala de transporte. Qual a sua idade, Ian? Eu, 26. Quantas vezes você viu construir uma ponte em Petrópolis? Construir, não reformar. Nenhuma. Eu tenho 53 e não lembro disso. Então, uma reforma de base, isso não vai ser, não é para o governo municipal fazer sozinho, ele vai ter que buscar recursos na União, mas uma reforma de base para que a gente possa fluir o trânsito na nossa cidade é urgentíssimo, urgentíssimo. E para que isso aconteça, não adianta, não existe fórmula mágica. Temos que ter uma equipe séria, uma equipe competente para construir os projetos e esses projetos fundamentarem os pedidos para a União. A quantidade de verba que a gente perde por não ter um projeto adequado é extraordinária. E aí a gente fica dando jeitinho na situação e o tempo vai passando, e hoje a cidade não comporta mais o nosso fluxo. Então, são dois tópicos que são interessantes. O primeiro, voltar a atenção para as reformas de base, viadutos, acessos, pontes, os locais que são gargalos. Como que a gente vai pedir? A famosa ligação Bingen-Quitandinha, né? E existem caminhos para ser feitos com a busca de recursos externos, algo assim, do que aparenta. Então isso daí é uma preocupação. E uma opinião que eu tenho também, que hoje nós temos um descrédito total para as leis de trânsito. O nosso trânsito está muito bagunçado. Nós não temos uma fiscalização do trânsito. Acaba tumultuando. É comum. Você dirige? Sim. Você dirige. Então eu vou lhe dizer, você, telespectador, com certeza você já viu, já passou por isso. Quando você está andando e de repente um carro na sua frente, ele simplesmente liga o alerta
e ele vai diminuindo a velocidade e para. O alerta é quando o carro está com um problema mecânico. E ele é utilizado de forma inadequada para parar em cima da pista, que é uma infração de trânsito. Se isso acontecer com 5 pessoas parando em 1 minuto, porque 1 minuto não faz diferença. 5 pessoas parando 1 minuto são 5 minutos. 5 minutos você gerou uma fila extraordinária atrás de você. Então, a educação no trânsito, um trabalho de educação para o trânsito. Eu sempre tive moto. Eu já estava entrando no quarteirão brasileiro, eu dei seta para entrar no quarteirão de Correias. Quando eu ia entrar no quarteirão brasileiro, já na entrada ali, com a seta armada, passou um motociclista à minha direita, entre mim e a cabeceira da ponte, e só não misturamos tinta. Eu só estou aqui hoje porque o anjo da guarda dele fez a moto afinar e passar pelo cantinho embora. Quanto que se gasta, né? Eu não vou nem falar em quanto que se gasta com esses acidentes. Eu vou falar quanto vale uma vida. Mesmo que aquela pessoa ou aquele indivíduo não se preocupe com isso, quanto vale uma vida? Então, o cumprimento é fundamental. No trânsito, e traga de volta a educação e tenhamos programas, tanto nas escolas quanto nos sistemas de comunicação, para reeducar o povo para o trânsito. Então seria isso aí o adendo que eu gostaria de fazer. Ótimo. Tá aí, finalizando o 5º tema, transporte, né, / trânsito. Agora nós vamos para o 6º tema dessa primeira parte, e depois a gente volta novamente para os outros temas, e aí finaliza com as perguntas dos eleitores, tá? Vamos lá. Turismo, hein? Ok. Como incrementar o setor do turismo para atrair mais visitantes para a cidade? Então, eu sou petropolitano nato, nascido e criado aqui. E eu estava olhando, fazer até uma propaganda aqui, o Petrópolis On. Não, Petrópolis On. Sou Petrópolis. Minha filha me ajudou aqui. Eu sou Petrópolis. E no Sou Petrópolis eu descobri que tem um monte de coisas na cidade que eu não conheço. Um monte de atrações turísticas em Petrópolis que eu desconheço. O turismo, ele é diretamente relacionado ao emprego. Não dá para eu separar o turismo da economia. São coisas intrinsecamente ligadas. Petrópolis tem um potencial turístico extraordinário. Histórico, belezas naturais, nós estamos cercados de parques de unidade de preservação ambiental. Então, o nosso potencial turístico ele é fabuloso. Temos artistas muito bons em Petrópolis, corais que representam muito bem a cidade fora daqui. Todo esse potencial turístico ele é relegado pelo próprio Petropolitano, pela administração petropolitana. Imagine se eu passasse, quando eu chegasse, coisa assim, se eu estivesse passando no abaixo e recebesse um panfleto, e esse panfleto dissesse quais são os pontos turísticos. E mais do que isso, a prefeitura ela pode desenvolver, a administração ela pode desenvolver programas de treinamento para trazer à população aquele camelô que você estava se referindo, aquele pequeno empreendedor que eu tantas vezes falei que vai ser a chave, eu vejo como chave para a gente superar esse momento de crise. Quantas possibilidades dentro do turismo que, através de um treinamento, né, de um engajamento da coletividade, para que a cidade aproveite esse potencial turístico. Então, um programinha de treinamento, de capacitação, tinham Casa do Trabalhador,
teve um órgão assim na cidade, que parece que foi no governo do Rubens Bom Tempo, Casa do Trabalhador. Funcionava muito bem, né? Funcionava muito bem com essas. Então, por que não resgatar isso daí e direcionar também para o turismo? Volto a falar, nós temos uma capacidade extraordinária. Mas eu digo mais, nós temos aí o Convention Bureau de Turismo, que são empresários aqui da nossa região que vivem do turismo. Nós temos inúmeras pessoas que estão vivendo o turismo dentro da cidade há anos. Por que não ouvir dessas pessoas, trazer essas pessoas para um engajamento para que o turismo efetivamente aconteça? Então, seria por aí, dar publicidade às potencialidades que temos, todos os tipos de turismo, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo cultural, turismo histórico, trazer toda essa gama de possibilidades estruturada, bem organizada, e trazer a população, trazer a comunidade, lato sensu, para participar, para se integrar nesse programa. Eu acho que seria uma oportunidade bastante, um divisor de águas na economia da cidade. Não tem como desatrelar o desenvolvimento econômico do turismo. Teria que andar junto. Agora eu vou um pouco além do turismo, né? Vou continuar novamente num tema que é um tema que eu me interesso bastante, o turismo da cidade. E eu sou um cara fã de teatro, totalmente fã de teatro. Adoro teatro, adoro levar minha noiva no teatro, minha filha no teatro. E o teatro hoje da cidade, o Teatro Dom Pedro, está com aquela revitalização lá, né? Não sei se, com certeza você deve estar sabendo, uma revitalização que era um prazo que a prefeitura deu de 180 dias, e até hoje não concluiu. Foi mais de 1.600.000, né, investidos lá na revitalização. Falaram que ficaria pronto em abril, não está no portal da transparência da prefeitura, sequer colocam se vão reabrir, se parou por conta da pandemia. O que sabe é que está lá, está fechado, está largado as traças. Como poder trazer de volta essa cultura do teatro com esses eventos para Petrópolis? Está na nossa mão agora. Nós temos a oportunidade de resgatar valores. Agora, quem está insatisfeito com o status quo, é a hora de transformar a realidade. É até difícil de responder como fazer para resgatar isso, depois de tudo que você acabou de narrar sobre a falta de transparência. Eu não vou te dizer só do teatro, não. O teatro ele está dentro desse pacote que nós nos referimos de turismo. Quando eu falo em turismo cultural, né, volto a dizer, nós temos muitos artistas de destaque em Petrópolis que não têm aonde se apresentar, né? Então, o grande problema que nós enfrentamos hoje talvez seja uma das suas frases, que eu vou aproveitar ela, a falta de transparência. A falta de transparência com a coisa pública. A falta de compromisso com a eficiência do dinheiro gasto. Quando a gente fala em saúde, quando a gente fala... vou voltar à saúde aqui só para fazer uma referência, depois a gente volta para o teatro. Eu cheguei a ver aqui insumos comprados com o décuplo do valor. Então, é a obra de manutenção do teatro que é um valor. Eu não estou dizendo que está errado, não. Eu só quero entender como que isso está acontecendo. Aonde está a transparência? Aonde está o fundamento? Porque você não precisa de ser um alfaiate para dizer que o terno está rasgado. Basta uma pessoa qualquer olhar e vai ver. É autoexplicativo. Então, a transparência faz muita diferença.
é a hora da gente se preocupar com isso. Como é que é a tua história pregressa? Como é que é, como é que você desenvolvia a tua história? A minha proposta, uma das propostas que eu trago ela como bandeira é a retidão. Não estou dizendo que não estão sendo retos, mas não, falta transparência. Né? Falta, eu diria até que poderia existir, e eu gostaria de ter na minha mão, um aplicativo onde eu tivesse os valores que estão sendo utilizados, mas de forma simples, porque o cidadão comum não vai ficar procurando no portal Transparência, que nem eu fiquei procurando toda a vida para encontrar 3, 4, 5 itens. Isso tem que ser de forma lícita, porque quando eu trago de forma lícita, eu como gestor, seja lá quem for o gestor, quando ele tem transparência, ele tem segurança no que está fazendo. Ele tem o apoio do povo. Então, como resgatar isso? Não era tratar do jeito que está. Nós temos 2 teatros, né? Temos 2 teatros, Santa Cecília e o Dom Pedro. São duas casas. O Teatro Municipal é muito. Eu fui, com a minha idade toda, eu fui em 2 espetáculos aqui na minha vida. É muito pouco. Né? É muito pouco. Então, como consertar isso, não é para ter acontecido. Mas, volto a dizer, está nas nossas mãos. Hoje nós temos a oportunidade, você, eleitor, eu, eleitor, nós temos a oportunidade de transformar essa realidade. Não dá mais para nós ficarmos fazendo de conta que está tudo certinho, quando a gente está vendo que não está. Eu quero ter um teatro adequado, eu quero ter as contas públicas com transparência. Né? Isso é fundamental para a gente ter credibilidade. E volto a dizer, o teatro está dentro desse pacote de turismo. Quando você fala em teatro, quando você fala nos barzinhos, quando você fala nos restaurantes, nos hotéis, quando você fala no turismo ecológico, tudo isso aí vai englobar. E veja como isso vai ser importante, Ana. Como toda essa estrutura poderia movimentar. Você já foi em Campos do Jordão? Você entra no ônibus e vai conhecer uma cachoeirinha. Uma cachoeira. Nós temos aqui uma infinidade de cachoeiras, nós temos aqui locais paradisíacos para você conhecer. Né? Um potencial extraordinário. O que a gente tem que fazer é criar roteiros, criar caminhos para que isso seja explorado. E volto a dizer, fundamental o engajamento da população, o engajamento do pequeno empreendedor. Esse vai ser um divisor de águas. Aí a resposta do Elias Montes referente ao tema de turismo, né? Acrescentado com mais uma pergunta feita por mim para o pré-candidato. Em breve candidato, só esperando a convenção do partido, que sairá agora em julho, se eu não me engano.